Amém. Tudo é possível, somente crer. Que o Senhor Deus ajude a nossa fé. Boa noite com Jesus. Amém. Damos boas-vindas a todos para encararmos os fatos e as realidades com sinceridade em nosso coração. É verdade? Vamos para o céu? Vamos para a nossa morada celestial. O profeta disse: o noivo tem tudo preparado, então agora a noiva tem que fazer a sua vez. Nós vamos tomar um versículo da Bíblia. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você captou bem? Vamos ler de novo. É um pouquinho meio agudo, não é, irmão? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. Foi o Senhor que começou em nós essa boa obra. Como teu servo, profeta, tem nos ensinado a grande verdade. Não foi você quem buscou a Deus, foi Deus quem buscou você. Amém. Assim sendo, ó Pai, nós cremos, temos confiança de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos quer bem e de que o Senhor quer nos dar a vida eterna. Então rogamos mais uma vez perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, e que o Senhor tire de nós todo o excedente. Tudo aquilo, ó Pai, que não é do agrado do Senhor. Tire toda a escória, todos os empecilhos, e que teu Espírito Santo possa tomar o lugar, ter a preeminência em nosso coração. Nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. No nome de Jesus. Amém, amém. Assentai-vos. Nós temos vindo para o nosso culto de oração, culto de quinta-feira. Eu sei, eu reconheço que tenho tomado muito do tempo, não é? Que está em nossa escala, pregando a palavra de Deus, ao invés de dedicar mais à oração. Mas, como Paulo disse, não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Olha, a escritura que acabamos de ler, Jesus falando com os seus discípulos, então ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E lembramos que o nosso Elias tem nos ensinado, podia citar de cor, mas vou aproveitar aqui. Ou agora, ouçamos. Você sabe, não importa quão misterioso isso pareça, Deus sempre guarda a sua palavra. Deus sempre guarda, Deus sempre cumpre
o que Ele tem prometido. Mas antes de nós irmos ao assunto, vamos lembrar que na mensagem Como Poderei Vencer, o profeta nos ensina dizendo: então, se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos essa parte da mensagem, nós somos os mensageiros dos últimos dias. Porém, nós somos herdeiros das mesmas bênçãos daqueles que começaram antes de nós. Então, nós chegamos agora no finalzinho, não é? No finalzinho da era, quando é o entardecer da mensagem do Elias desta era. Então, se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos essa parte da mensagem, nós deveríamos viver constantemente a vida de Cristo. Nós deveríamos vivermos constantemente a vida de Cristo. Porque ser cristão é ser como Cristo. Ele viveu neste mundo no qual nós vivemos. E a Bíblia nos diz que em tudo ele foi tentado, tal como eu e você somos tentados, porém sem pecado. Ele não pecou, ele não cedeu às tentações do inimigo. Então, o profeta está dizendo: deveríamos viver constantemente a vida de Cristo. Aí ele pergunta: vem? Porque senão você prostra por aí, e sabendo que estas coisas que você está suposto a fazer, é o seu dever, é o nosso dever fazer, e não as faz, a Bíblia diz: aquele que conhece o bem e não o faz, está pecando. E por causa disto, o profeta disse, ele se torna mole, podre, tal como aquele tronco que, atravessando aquele charco, o profeta pulou em cima daquele tronco, né, para se livrar do charco de lama, mas o tronco estava bonito por fora, mas por dentro estava podre. O pobre coitado caiu na água. Se ele tivesse caído num lugar seco, ele não apodrecia tão depressa. Mas porque ele caiu na água, ele apodreceu. Então, quando o profeta pulou em cima dele, ele desmoronou. Então, o profeta disse: é desse jeito que a igreja está ficando mole. Molengas. Meu Deus. E ele se torna mole, podre, quando você está separado da vida de Deus. Então lute com tudo que está em você. Eu pergunto: você está lutando? Nós estamos lutando? A nossa vida está boa demais. Não é necessário lutar tanto, não é? Meu Deus, que Deus nos ajude. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são as grandes misericórdias de Deus, porque Ele nos ama. Amém. Então lute com tudo que está em você, para permanecer na vida de Cristo, para que você seja um portador de fruto. Amém. O profeta disse: você colhe o que você planta. O que nós temos plantado nesse dia de hoje? Plantamos uma boa semente ou plantamos apenas uma sementinha carnal, não é isso? Uma vida dissoluta,
reclamando do calor, bebendo muita água gelada, até o ponto de ficar empanzinado, né? Temos que beber água com limite nessa época do calor, porque se a água está muito fria, ela não acalma a sede. Você enche a barriga e permanece com sede. Então temos que... Mas que calor, meu Deus. Olha, o que você planta, você colhe. Então, o profeta diz, você sabe, não importa quão misterioso isso possa parecer, Deus sempre guarda a sua palavra. E ele prometeu, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Então, não importa quão irracional isso possa parecer às pessoas, a nós, os seres humanos, não é? Quão irracional isso possa parecer, Deus cumpre a sua palavra. E se Deus faz uma promessa sobre qualquer coisa, Deus guardará essa promessa. Amém. Você e eu, nós, seres humanos, fazemos uma promessa e nós a quebramos. Não porque queríamos fazê-lo, mas às vezes a circunstância nos leva a fazer isso. Prometer e não cumprir. E quando a gente tem o privilégio, né, ainda que seja com a cara corada, de chegar lá e dizer, desculpe-me, porque não pude cumprir o que prometi. No caso de uma dívida, olha, o cristão é devedor de dar uma satisfação para o seu credor. Vai até ele, quem sabe até um dia antes de vencer aquela dívida. Meu caro, eu não tenho dinheiro para lhe pagar amanhã, e a minha dívida vence amanhã. O senhor pode me esperar mais um pouco? Não é? Se esquivar de ir lá. Ou depois, então, dar volta, cortar volta. Né? Vou comprar em outro lugar. Isso não é cristianismo. Essas pessoas não estão esperando a volta de Jesus para ir para o céu. Então nós, como seres humanos, fazemos uma promessa, porém, a circunstância nos leva a fazer isso, não podemos cumprir. Porém, Deus, sendo infinito, conhece todo o futuro desde o princípio. Ele não faz isso. Ele cumpre tudo o que ele tem prometido. Amém. E então nós devemos olhar para nós mesmos. Porque somos nós que precisamos de Deus. Não é Deus precisando de nós, é nós que precisamos dele. Não é isso verdade? Porém, Deus, sendo infinito, conhece o futuro desde o princípio, ele não pode. Ele não faz uma promessa, a não ser que ele sabe o que vai acontecer. E ele sempre guarda a sua promessa. Às vezes, isso parece ser ridículo, a maneira pela qual ele tem que agir para manter a sua promessa. Mas Deus sempre a cumprirá. Você crê assim? Amém. Esse é o nosso Deus, né? É o Deus que nós servimos. É um Deus vivo, um Deus real, um Deus todo-poderoso. É um Deus presente, não é apenas um Deus do passado, que fez lá no passado, ou que fará lá no futuro, e agora está de braços cruzados, simplesmente. Não. Ele é um Deus presente. Amém. Nós que precisamos exercitarmos a nossa fé. Então o profeta diz, quão estranho deve ter sido o que as pessoas pensaram nos dias de Noé. Quando ele estava construindo uma arca
para salvar a si e a sua família, dizendo que haveria uma chuva que cairia do céu. Nunca havia chovido. Que tal? É o mesmo Deus que prometeu para nós uma ressurreição e um ajuntamento com aqueles que forem transformados, não na presença dos olhos do mundo, mas nós estaremos em uma reunião invisível. E então subiremos, não é? Como astronautas espirituais, astronautas celestiais. Aleluia! O Espírito Santo, que é o poder de Deus que habita em nós, vai nos impulsionar e nós subiremos, dando um adeus para esse mundo ingrato, esse mundo de pecado. Então, nunca havia chovido. Então, o profeta está dizendo quão estranho deve ter sido as pessoas. Pensaram nos dias de Noé, quando ele estava construindo aquela arca para salvar a si mesmo e a sua família, que haveria uma chuva que cairia do céu. O profeta irmão Branham mostra para nós que a ciência nos dias de Noé era muito mais evoluída do que a ciência que temos hoje. E a ciência podia ver 2000 anos, luz no espaço, e provar que lá em cima não tinha nenhuma água. Nunca havia chovido. Mas Noé ouviu a palavra de Deus. Façam uma arca, Noé. Faça com 3 repartições. Deu para Noé as medidas, altura, largura, comprimento, e disse, faça da madeira de gofer. Eu imagino, né? Quando alguém dizia, Noé, mas essa madeira aí, rapaz, parecendo uma peneira, isso aí não vai segurar água, não, isso vai afundar. Então, se você está fazendo para esse barco flutuar nas águas, então pega uma outra madeira mais sólida. Mas Noé, ele me mandou fazer da madeira de gofer. Amém. Ele é Deus, ele sabe melhor. Ele tinha algo a ser acrescentada sobre essa madeira. O profeta diz que aquela era uma madeira especial para pegar o betume. Aí eu pergunto, choveu ou não choveu? Choveu. Amém. Quem sabe daqui a uns dias a gente pode perguntar para o outro, de um para o outro, escuta, aconteceu ou não aconteceu o arrebatamento? Chegamos pela fé. Aleluia. Oh, que coisa. Aí o profeta diz, mas Deus fez chover de todos os modos. Eu penso sobre Moisés. Como Moisés ali em cima de pé, na montanha, ao lado da sarça ardente. Ele havia perdido toda a esperança de liberdade. Ele havia perdido toda a esperança de libertar o povo. Porque ele avançou sem a autoridade, não é? Ele presumiu sem autoridade. E aí ele teve que fugir. Ele era um fugitivo. Passaram quantos dias? 40 anos. Porém, a esperança de libertar o povo, o profeta está dizendo, a esperança de liberdade, havia se ido. Parecia que a liberdade, que aquelas pessoas, as quais ele galantemente uma vez representou, jamais aconteceria. Aquele povo jamais seria liberto. Mas a luz de Deus, Ele é Deus. Amém.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas a luz de Deus de pé ao lado daquela sarça ardente, tudo nele, em Moisés, tudo nele foi mudado. Irmãos, quando Deus se faz presente, olha, aí você vê, você sente a presença de Deus. Porque, na verdade, o cristão vive orando, como Paulo disse, orai sem cessar, orando no Espírito. E principalmente quando você está viajando aí, em uma estrada, em meio a um trânsito louco como nós temos, você está orando constantemente, a menos que você cochile. E ontem nós vimos a mão de Deus nos livrando. Foi por um tris, foi no piscar de olho. Eu me lembro que eu disse, Senhor Jesus. O Vando saiu para o acostamento e o carro passou. Acho que vinham uns 10 carros encarreados um atrás do outro, aquele montão de luzes. E um camaradinho apressado, sempre quer podar, então ele vem igual um doido. Quando o Vando percebeu, o Vando falou que era uma lombada. A lombada nada, era reta. Mas quando ele percebeu, o carro estava em cima. E ele não maneirou o pé, não. E o Vanderlei também via pisando um pouco. Mas Deus nos guardou. Ele é Deus. Senão hoje vocês estariam fazendo um velório, viu? Ou 2 velórios num só, né? Graças a Deus. Essa foi a vez em que a gente percebeu. E quantas vezes Ele tem livrado que a gente nem mesmo percebe. Oh, amados, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se. Quando? Que hora? Que dia? Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Nós esquecemos disto. Pensamos que estamos sozinhos. E aí botamos a boca no trombone, não é? Quando deveríamos reverenciar a presença do anjo do Senhor. Então, Moisés ali em cima, de pé na montanha, ao lado da sarça ardente, ele havia perdido toda a esperança de liberdade. Parecia que a liberdade que aquelas pessoas, as quais ele galantemente uma vez representou, jamais aconteceria. Mas a luz de Deus, de pé ao lado daquela sarça ardente, tudo nele foi mudado. Amém. Profeta que Deus nos enviou nos fala, eu acho que essa é a mesma coisa hoje, que muitos de nós perdemos a visão da liberdade. A esperança se vai. Não dou conta, não aguento mais. Não, continue lutando. Enquanto a vida há esperança. Enquanto estamos na presença de Deus, às vezes Deus está provando, testando a sua fé. Mas lembre que Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus do impossível. E acho que é a mesma coisa hoje, que muitos de nós perdemos a visão da liberdade, não tem mais jeito, e fica murmurando, reclamando. Estou pensando, o profeta disse, estou pensando aqui está um garotinho assentado à minha frente, provavelmente com paralisia infantil, com os seus bracinhos retorcidos, e eu olho para essa senhora aqui, com uma bengala branca assentada na minha frente, provavelmente uma mulher cega, uma amável jovem deitada aqui em uma pequena maca, e talvez muitos de vocês aí
com câncer, problemas cardíacos e enfermidades que irão te matar. E você perde todo o conceito de liberdade, perde a esperança, não é? Assim que o médico diz que isso é incurável, pronto. Mas o médico falou, mas Deus não falou. Aleluia! Oh, que coisa! Que Ele ajude a nossa fé. Oh, irmão, se nós alguma vez chegássemos à presença de Deus, como Moisés fez, ora, aquilo foi revolucionário para ele. Como não seria revolucionário para cada um de nós também? Talvez nós saímos para ir agindo como bobos, né? Por isso é que Deus não dá mais do que o que Ele tem dado. Mas na hora certa, na hora precisa, isso vai acontecer. Amém. O mesmo Deus que através do profeta falou com a irmã Moser, Ele vive entre nós. Estamos servindo ao mesmo Deus. Se nós alguma vez chegássemos à presença de Deus como Moisés fez, ora, aquilo foi revolucionário para ele. Ora, isto revolucionaria quando, na luz daquele anjo de Deus, ali de pé na montanha, naquele dia, tudo que ele tinha tido, ou pensava que jamais aconteceria, tornou-se uma realidade. Amém. Eu fico pensando assim, amados. Nós cremos, claro que nós cremos, mas parece que a nossa fé está sendo uma fé ofuscada. O irmão Branham disse assim: como vamos alcançar fé de rapto? Isso é fé para sermos raptados, quando não temos fé nem para a cura divina. A ciência, o inimigo tem usado a ciência como um instrumento. Então a ciência tem tornado tudo fácil, não é? Tudo fácil. As drogarias estão por todos os lados. É verdade. É só entrar ali e falar: olha, escuta, estou sentindo uma dorzinha assim, nossa, aqui, esse remédio aqui é bom. Aí compra o remédio, leva para casa, e às vezes chega em casa e nem ora pelo medicamento, já vai bebendo aquilo. Aí passa aquela dor, passa aquele problema, e Deus fica para o último caso. Senhor, o médico diz que não tem mais jeito, agora é só o Senhor mesmo, né? Aí eu imagino Deus sorrindo da gente, né? Agora lembrou de mim, né? É verdade, irmãos. Acho que eu não estou exagerando, não. Agora o Senhor lembrou de mim, né? E Ele é um bom Pai, né? Vem cá, filho, eu vou te curar. Amém. A droga é droga mesmo, né? O remédio já chama remédio, remedeia. Mas eu sou o autor da vida. Aleluia. Eu tenho a solução para o seu problema. Eu acho que se homens e as mulheres de hoje alguma vez dessem um passo para a luz do Espírito Santo, sob a unção do Espírito de Deus,
e à luz da palavra de Deus, tudo que Deus tem prometido se iluminaria para você e se tornaria realidade. Amém. O profeta nos mostra que a razão pela qual Moisés falhou, em primeiro lugar, ele diz: aqui está qual foi o problema. Foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. O que estava ali na sarça ardente? O fogo ardia e a sarça não consumia. Era Deus. Amém. Era o anjo do Senhor. O profeta diz: isto é certo. E qual é a nossa falha hoje? É a falta de ter o que o Espírito Santo tem. Amém. Mas nós continuaremos implorando, suplicando, pedindo, e não simplesmente de uma maneira espória, mas pedindo com fé. Não é como aquela pessoa que leu a Bíblia e disse: se disser deste monte, ergue-te e lança-te no mar. Ele leu esse versículo, fechou a porta e foi dormir. No outro dia de manhã ele levantou e foi abrindo a porta bem devagarinho, para ver se o monte estava lá. Aí o monte estava lá do mesmo jeito, eu já sabia que não ia sair mesmo.